Olá, você lida com adolescentes? É difícil lidar com eles. Os adolescentes estão numa fase de transformação, de ebulição. O cérebro está se adaptando, o cérebro está resolvendo questões internas, o cérebro está reagindo diante de muitos estímulos que surgem e em conflito com muitas coisas que realmente geram turbulência na alma. Se você tem de lidar com adolescentes, você precisa entender um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro adolescente. Em primeiro lugar, é necessário perceber que muitas vezes o que o adolescente quer é nada mais, nada menos do que chamar sua atenção. Ou seja, ele precisa de atenção. Ele deseja ser ouvido, ele deseja ser respeitado, deseja ser tratado como pessoa madura, como pessoa adulta. Muito embora não consiga agir com maturidade, muito embora não consiga se comportar como uma pessoa adulta, mas ele deseja ser tratado assim. A rebeldia do adolescente é inerente a esta fase da vida. Muito raramente você encontrará adolescente certinho, adolescente equilibrado, sempre bonzinho, sempre educado. Raramente você encontrará. O adolescente está em conflito, né? A sua mente muitas vezes é como se fosse um turbilhão de ideias, dúvidas, pensamentos, e o adolescente ele tenta externalizar às vezes, outras vezes ele prefere o isolamento, mas isso tudo faz parte do desenvolvimento. E é necessário ter paciência, é necessário ter compreensão, mas também é necessário corrigir, disciplinar, agir com autoridade, porque quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Deus uma vez falou assim, e isto foi repetido no Novo Testamento, inclusive. Todo pai que ama, corrige o seu filho. E corrige justamente por amar. Porque deseja que o seu filho cresça, amadureça e se torne melhor. Então, ao lidar com adolescentes, você precisa exercer autoridade. Autoridade sem autoritarismo. Não precisa gritar. Se você grita com o adolescente, você sinaliza para ele que está com medo, está inseguro, não tem o controle, não tem o domínio. Ou seja, gritar é sinal de falta de autoridade, falta de equilíbrio emocional. Ao invés de gritar, converse. É claro que você não vai conseguir, através de uma conversa, resolver todas as questões. São muitas conversas, são muitos momentos de aconselhamento, reflexão e introspecção. Mas ao longo dos meses e anos, durante essa fase da vida, o adolescente precisa contar com você, precisa contar com a sua ajuda, com seu apoio moral, apoio emocional e também apoio espiritual. O adolescente precisa de orientação, ele precisa de uma mãe presente, de um pai presente. Ele necessita de alguém que se interesse por ele, que se preocupe, que olhe para ele com amor, que dê a devida atenção aos seus problemas, aos seus dilemas, às suas dificuldades. Então, não se estresse tão rapidamente. Você vai, com certeza, se estressar, faz parte. E se você não se estressa com o adolescente, talvez você não esteja interagindo com ele. Pai ausente não vai se estressar, ele está ausente, ele está focado no jogo, no videogame, no aplicativo, na mídia, seja ela qual for, está focado em outras coisas. Mas se ele resolve focar no adolescente, é claro que ele vai se estressar. Mas é preciso ter equilíbrio e mostrar para o adolescente que o pai tem amor e justamente por isso precisa corrigir, precisa orientar. Se você é mãe de adolescente, entenda. O adolescente precisa da sua orientação. Ele precisa da sua experiência de vida. Conte coisas de sua vida para ele, as suas experiências de vida. Conte como foi
o seu passado, a sua infância, a sua adolescência, os erros que você cometeu, o modo como você aprendeu, né? Para que ele perceba que você já passou por tudo isso. Portanto, você tem a habilidade para ajudá-lo, para orientá-lo. Então, ao invés de xingar e dizer adolescente é aborrecente, jovem, oh meu Deus, a juventude é uma jumentude, ao invés de dizer essas coisas, procure ajudar de alguma forma. O apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que o amor é paciente, é sofredor, é benigno, é longânimo, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor não destrói, o amor edifica. Assim, você deve tratar o adolescente com amor. Não significa que você deva aceitar tudo que ele faz de errado, não significa que você deve se curvar diante dele, não quer dizer que você deva se deixar dominar ou se deixar manipular pelo adolescente. Você precisa exercer o seu comando. Você precisa, como eu já falei, ter autoridade, mas que esta autoridade seja exercida com humildade e com amor, porque se não houver amor e humildade, não será autoridade legítima, será autoritarismo, intransigência e arbitrariedade. E estas coisas fazem mal a qualquer relacionamento. Você deve evitar a manipulação também. Não seja manipulador, não seja controlador. Cada pessoa tem a sua própria vida, cada cabeça é um mundo. Você deve orientar, você deve mostrar os perigos, você deve mostrar as consequências, você deve fazer com que o adolescente faça as devidas reflexões, a devida introspecção. Você precisa dar exemplos claros para que o adolescente perceba que você está por dentro da realidade e que de fato você tem interesse, tem amor e tem conhecimento para ajudá-lo. Desta forma, você conseguirá agir de forma positiva, né, sobre o adolescente. Em outras palavras, dessa maneira você conseguirá afetá-lo positivamente. E que Deus nos abençoe.